Alô, amigos! Dando continuidade a conjuntos numéricos, vejam bem que coisa maravilhosa. O conjunto dos números naturais, a maneira mais prática de os representar é através do método da extensão. Lembra? Quando o titio Edinaldo ensinou a teoria dos conjuntos, e os números naturais são 0, 1, 2, 3, tá bom, reticências, porque não existe o maior número natural. O conjunto dos números naturais é ilimitado na ordem crescente e é limitado na ordem decrescente pelo zero. Zero é o menor número natural que existe. O conjunto dos números inteiros, por sua vez, também pode ser representado pelo método da extensão. São números inteiros, os naturais, estes mesmos, 0, 1, 2, reticências, ilimitado na ordem crescente, e você, além dos números naturais, também são inteiros os simétricos naturais não nulos, menos 1, menos 2, menos 2, reticências, fazendo com que ele seja ilimitado em ambos os sentidos. Não existe o menor número inteiro, nem existe o maior. Sensacional. Já o conjunto dos números racionais não é adequado para ser representado por extensão, porque entre dois números racionais, por mais próximos que sejam seus valores, sempre existem infinitos números racionais entre eles, maiores do que o menor e menores do que o maior. Mas, para nossa sorte, existe o método da compreensão. Então, a gente diz que número racional é todo número x, escrito na forma fracionária, mas não é qualquer fração. Tem que ser uma fração ordinária. Então, tal que... Aí agora você vai colocar a propriedade específica desses dois termos da fração, do numerador e do denominador, para essa fração ser ordinária e, consequentemente, um número racional. Para essa fração ser ordinária, o numerador P tem que ser inteiro e o denominador Q tem que ser um inteiro não nulo. Perfeito? Já o conjunto dos números irracionais, a forma mais adequada de os representar é pelo método da diagramação. Se esse é o universo dos reais, parte dos reais são os irracionais. E o complementar dos irracionais em relação aos reais, reais menos irracionais, são os racionais. Então você tem aqui o conjunto dos números naturais representado por extensão, o conjunto dos números inteiros representados por extensão, o conjunto dos números racionais representados por compreensão e o conjunto dos números reais representado por, aliás, dos irracionais representado num diagrama. E a representação dos reais, que é o conjunto definitivo nosso, que é o universo de todos os conjuntos numéricos vistos anteriormente. Então, para representar os números reais, foram criados vários modelos, que na prática não se mostravam tão eficientes. E esses modelos, por apresentarem algum tipo de ineficiência, foram desprezados, descartados, até que dois matemáticos, um chamado Euler ou Euler, como queiram, e outro chamado Dedekind, Richard Dedekind e Leonard Euler, eles tiveram uma ideia maravilhosa para representar
o conjunto dos números reais, que nem é por extensão, como os naturais inteiros, nem é por compreensão, como são os racionais, nem por diagramação, como são os irracionais. Esse método de representação definitivo, adotado até hoje e para sempre, devido à sua perfeição matemática, é denominado de arreta real. Então, a reta real é a maneira mais conveniente de representação do conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais, a sua representação é feita através da reta real. E como foi que Euler e Dedekind criaram esse modo de representação? Não foi de uma hora para outra. De uma hora para outra é como eu vou explicar-lhes. É que Euler e Dedekind notaram que uma reta euclidiana, aquela reta que você estuda nas suas aulas de geometria, na qual existem infinitos pontos, que é ilimitada nos dois sentidos e que entre dois pontos distintos dessa reta, por mais próximos que eles estejam, sempre existem infinitos pontos. Euler e Dedekind perceberam que a reta euclidiana, enquanto um conjunto de pontos que estão nela, o conjunto de pontos que está na reta, e o conjunto dos números reais, que tem como elemento os números reais, tinham muitas similaridades, por que não dizer todas? Tanto a reta euclidiana como o conjunto dos números reais, considerando o conjunto dos pontos que estão na reta e os números que estão nos reais, são conjuntos infinitos. Por quê? Porque na reta existem infinitos pontos e nos reais existem infinitos números. Não é lindo isso? Existem infinitos pontos numa reta e existem infinitos números, racionais e irracionais, nos reais. Euler e Dedekind também notaram que tanto a reta euclidiana como o conjunto dos números reais são ilimitados. O que quer dizer isso? Não existe o maior número real, nem existe o menor número real. Não tem limites, não tem extremidades. Nem a reta, nem o conjunto dos números reais tem limites, tem extremidades. Outra coisa muito interessante que esses dois gênios perceberam é que esses dois conjuntos são densos. O que quer dizer isso? É que entre dois pontos distintos de uma reta, por mais próximos que eles estejam, como o ponto tem dimensão zero, é adimensional, não tem massa, não tem volume, não ocupa lugar no espaço, entre dois pontos distintos de uma reta, por mais próximos que estejam, existem infinitos pontos. E entre dois números reais diferentes, por mais próximos que sejam seus valores, sempre existem infinitos números reais, maiores do que o menor e menores do que o maior. Ao perceber que esses conjuntos têm essas características em comum, não somente estas, como outras, estas são as mais importantes, eles perceberam que poderiam estabelecer uma correspondência bionívoca entre os objetos desses dois conjuntos. Por exemplo,
Um elemento desse conjunto seria um ponto que está na reta. Um elemento desse conjunto seria um número racional, por exemplo, raiz de 2. E o que seria a correspondência biunívoca? É que este ponto vai corresponder à raiz de 2, que a raiz de 2 vai corresponder a este ponto. Moral da história: para cada ponto que está na reta, corresponde um único número real, tanto racional como irracional. Aqui no caso é irracional. E para cada número real, corresponde um único ponto que está na reta. Nem sobram pontos na reta, nem sobram números no reais. Nem sobram números reais, nem sobram pontos na reta. Cada ponto, um único número, cada número, um único ponto. Pontos distintos, por exemplo, um ponto nesse lugar e outro ponto nesse, seriam números distintos. Por sinal, como esse ponto está à direita de P, teria que ser um número maior do que a raiz de 2. Por exemplo, o número 7, que é natural, inteiro, racional, real, mas não é irracional. Aí esse número 7 corresponderia a esse ponto. Aí esse é o único ponto que corresponde ao 7, e 7 é o único número que corresponde a esse ponto. Nem sobram pontos, nem sobram números. Cada ponto, um único número, cada número, um único ponto. Sensacional! Então, a essa correspondência, a gente diz que é biunívoca, bi, porque são dois conjuntos com naturezas de elementos diferentes. Os elementos aqui são pontos, aqui são números. E biunívoca, unívoca, porque é um único elemento de um a um único elemento do outro. Bi, porque são dois conjuntos, conjunto de pontos, conjunto de números. Unívoco, porque cada número, um único ponto, cada ponto, um único número. Agora, engraçado é o seguinte: e na prática, como é que se faz isso? Agora, vamos ver? Vamos! Então, vamos lá. Tenham paciência, tá certo? Paciência é uma característica dos inteligentes e é a chave maior de toda forma de aprendizado. O bom aprendiz, ele sempre é paciente, tá certo? É feito o bom amante, né? Ele sempre é paciente. Então, considere aqui uma reta euclidiana. Já sabemos que nela existem infinitos pontos, que ela é ilimitada, não tem extremidades. Como é, então, que Euler e Dedekind fizeram cada ponto que está nessa reta corresponder a um número real? Vamos ver como foi? Vamos utilizar esse compasso para medidas lineares. Legal? Dentre os infinitos pontos dessa reta, vamos escolher este, poderia estar mais à direita, mais à esquerda, até porque numa reta não tem como o ponto ficar mais à direita ou mais à esquerda, porque ela não tem limites. Quando eu pego um segmento que tem limites, tem extremidades, tem começo e fim, um ponto aqui estaria mais à direita. Eu sei que ele está mais à direita porque está mais próximo dessa extremidade. Um ponto aqui estaria mais à esquerda. Só que a reta não tem extremidades. Como é que eu vou saber se está mais à direita ou mais à esquerda? Então, considerando um ponto qualquer, a esse ponto vamos associar o número natural 0. Então, o meu primeiro trabalho é fazer com que os números naturais correspondam a pontos que estão nessa reta. Aí eu vou usar esse compasso para estabelecer uma unidade de medida, uma unidade padrão de medida, uma unidade de comprimento, que vai ser a distância entre as pontas seca e viva desse compasso. Seca é a que fura
viva é a que risca. Aí eu travo esse compasso para essas duas pontas não mais se aproximarem, nem se afastarem. Deixa eu me apertar aqui. Ai, meu Deus, apertei. Né? Então, se eu adoto a distância dessa ponta para essa como unidade de comprimento, aí eu ponho uma ponta seca no zero, e à direita do zero, com a ponta viva, eu determino aqui um ponto. A distância desse ponto ao zero é uma unidade de comprimento, é a ele que corresponde o número 1. Uma unidade à direita do 1 vai estar o ponto que corresponde ao número 2. Uma unidade à direita do 2 vai estar o ponto que corresponde ao número 3. Tenham paciência. Uma unidade à direita do 3 vai estar o ponto que corresponde ao número 4. E assim sucessivamente. Observe que cada número natural vai correspondendo a um único ponto que está na reta. Então não vão sobrar números naturais, mas sobram pontos na reta. Quais os que sobram? Todos que estão à esquerda do zero, e sobram também todos que ficam entre dois números naturais consecutivos. Mas para nós, se só existissem números naturais, não haveria correspondência biunívoca entre os pontos da reta e os números naturais, por conta desses pontos que sobrariam. Mas de sorte que surgiram outros números para ocupar outros pontos da reta, que são os números inteiros. Só que uma parte dos inteiros são os naturais que aí estão, então só falta agora os simétricos naturais não nulos. Aí pegue bem bacana aqui para a turma ver. Então, quais são os números inteiros que não são naturais? -1, -2. Aí, como localizar o ponto que corresponde ao -1 aqui na reta? Ponta seca do compasso na origem, ponta viva no 1 e dá um giro de 180 graus. Aí você determina esse ponto aqui na reta que corresponde ao -1. É por isso que o -1 é chamado de simétrico do 1, porque entre o -1 e o 1 existe uma simetria em relação ao zero, ao ponto que corresponde ao zero, que é a origem. E por que é a origem? Porque é por onde começou a correspondência biunívoca. De modo análogo, ponta seca, aqui fura no 0, ponta viva no 2, 180 graus. Aí você vai obter aqui o ponto que corresponde ao -2. Aí a mesma coisa para o 3 e o -2 é o simétrico do 2 ou o oposto. Se bem que o termo simétrico é mais adequado. Aí faria o mesmo com o 3, com o 4. E como a reta é ilimitada nos dois sentidos, não existe, e assim você vai fazendo essa correspondência. De tal modo que agora, cada número inteiro já tem um ponto que corresponde a ele na reta real. Mas sobram pontos. Quais pontos? Os pontos que ficam entre dois inteiros consecutivos. Entre -2 e -1, que não há nenhum número inteiro entre -2 e -1. Entre -1 e 0. Entre 0 e 1. Esses pontos serão ocupados pelos números reais que não são inteiros, de sorte que existem os racionais. Os números
racionais, que não são inteiros, irão ocupar estes pontos. Por exemplo, vamos pegar essa parte da reta que fica entre 0 e 1. Aí vamos usar o princípio das mediatrizes. Lembra como é que obtém uma mediatriz? Estudou lá no ensino fundamental 2, nas aulas de desenho. Uma abertura qualquer no compasso, ponta seca no 0, um arco acima, um arco abaixo, com a mesma abertura. Ponta seca no 1, um arco acima, o outro abaixo. E a reta que passa por esses dois pontos é a mediatriz do segmento que tem extremidades no 0 e no 1. E se ela é a mediatriz, ela, além de ser perpendicular a esse segmento de extremidade 0 e 1, ela passa no ponto médio. Como esse ponto está entre 0 e 1, ele tem que corresponder a um número que não é inteiro nem é natural. E que número seria? Um número racional que não é inteiro. E como é que eu sei que número é esse? Bom, se é racional, é uma fração ordinária. O numerador é inteiro, o denominador é inteiro, não nulo. Essa mediatriz dividiu um segmento em quantas partes? 2 é o denominador, é o divisor. E a partir do 0, dessas duas partes, você precisa de quantas para chegar no ponto? Uma. O numerador é 1 sobre 2. Sensacional, né? E se você tivesse pego umas duas mediatrizes sucessivas? A mediatriz entre 0 e 1/2, e a mediatriz entre... Oh, meu Deus. Só um minutinho. Calma. Eu disse que era muita calma. Até porque o material aqui é muito rústico. Abertura qualquer. Ponta seca no 0. Um arco em cima. Um arco embaixo. Ponta seca no meio. Um arco em cima. Outro embaixo. Aí eis aqui mais uma mediatriz. Essa é a mediatriz do segmento em cujas extremidades estão o 0 e 1/2. Aí aqui é ponto médio. Vamos fazer o mesmo para o segmento que tem extremidades 1/2 e 1. Abertura qualquer, ponta seca e 1/2, um arco acima, um arco abaixo, ponta seca no 1. Um arco acima, um arco abaixo. E eis aí a nossa mediatriz. Certinho ou não? Ora, se você agora considerar o extremo de 0 até 1, ele está dividido em 4 partes iguais. Uma parte, 2, 3, 4. E qual seria o número racional, que não é inteiro, que corresponderia a este ponto? Como está dividido em 4 partes iguais, sobre 4. E qual é a divisão a partir do 0? Primeira, segunda, terceira. Então são 3 para sair do 0 até esse ponto. Você tem que percorrer 1, 2, 3 das 4 partes. Aí o número é 3/4. Que na forma decimal é 0,75. E que na forma de radical é a raiz de 9 sobre 16. Por sinal, são 3 maneiras diferentes de escrever o número racional que corresponde a esse ponto. Não são 3 números diferentes, são 3 números iguais, porque se fossem 3 números diferentes, não poderiam corresponder ao mesmo número, teriam que corresponder a 3 pontos distintos. E a brincadeira
Se você botar a ponta seca no 0, na origem, e a viva no 3/4, quando der um giro de 180 graus, é aqui onde vai estar o oposto, o simétrico, de 3/4. Sensacional. Agora, uma coisa curiosa. Você concorda comigo que 3/4 é 0 mais 3/4? É ou não? Olha lá. 0 mais 3/4 é igual a 3/4 mesmo. Se nesse ponto fica 0 mais 3/4, e essa distância é 3/4, note que como é 0 mais 3/4, é onde eu ponto a ponta seca mais a distância entre a ponta seca e a ponta viva. Então, se eu puser a ponta seca no 1 mais essa distância é o número racional que vai corresponder a esse ponto. E que número seria esse? Seria 1 mais 3/4, que eu acho que ninguém tem dificuldade. Tira o mínimo. 4. 4 por 1 dá 4 vezes 1, 4. Mais 4 por 4 dá 1 vezes 3, 3. Esse número aí é 7/4. Então, esse é o único ponto da reta real que corresponde ao 7/4. Por sinal, né? 7/4 é um número racional, não é inteiro, fica entre dois inteiros consecutivos, 1 e 2, e ele está mais próximo do 2 do que do 1. Sensacional! Agora, bora ver a brincadeira. Como essa distância, de novo, que distância é essa, amores? 3/4, não é? É a distância do 0 até o 3/4. Se essa distância é 3/4, se eu puser a ponta seca no 4, e ao invés de ir para a direita, eu vier para a esquerda, esse ponto aqui vai corresponder a qual número racional que fica entre 3 e 4? Como eu botei a ponta seca no 4, ele é 4. Se eu tivesse ido para a direita, mais. Como eu vim para a esquerda, menos, então é 4 menos 3/4. Que sem maiores delongas, são 13/4. Então, o número racional, e por que esse número é racional? Porque ele está escrito na forma de fração ordinária. E por que ele está escrito na forma de fração ordinária? Porque o numerador é inteiro, o denominador é inteiro, não nulo. Ele é um dos infinitos números racionais que ficam entre 3 e 4, que são dois racionais inteiros consecutivos, e ele está muito mais próximo do 3 do que do 4. Não é maravilhoso? Sensacional! Vamos continuar a festa? Vamos! Não é? Mais uma vezinha só. Quanto é essa distância aqui? Olha a ponta seca quando eu vou botar no 0. Olha a ponta viva quando está no 3/4. Essa distância é 3/4. Se eu vier aqui no menos 2 botar a ponta seca e for para a direita, que número racional corresponde a esse ponto? Onde foi que ficou a ponta seca, você se lembra? No 2. Foi para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Então, mais. No 2 não, no menos 2. Foi para a direita, mais. E que distância foi essa que você andou para a direita? 3/4. Aí esse número, sem maiores delongas, menos 2 mais 3/4, ele é, tira o mínimo que é 4, podia ter feito de cabeça rápida. 4 por 1 dá 4 vezes menos 2, menos 8. Mais 4 dividido por 4 dá 1 vezes 3, 3. Menos 8 mais 3, menos 5.
quartos. Então, o número racional que corresponde a esse ponto é o número menos 5 quartos. E por que é uma fração ordinária? Porque menos 5 é inteiro e 4 é um inteiro não nulo. Maravilhoso. Ô professor, se eu colocar todos os números racionais, eu vou ocupar todos os pontos da reta? Não. Ainda sobrarão infinitos outros pontos que corresponderão aos números irracionais. E como é que eu localizo aí na reta os números que correspondem aos números irracionais? Bora escolher um número irracional, bora? Qual? Deixa eu botar ele em azul aqui. Raiz quadrada de 2. A dúvida é, eu quero saber com toda a precisão, com toda a exatidão, dentre os infinitos pontos dessa reta, qual que corresponde à raiz de 2. Aí veja que jogada maravilhosa. Esta, em azul, é a única reta que passa pelo zero e é perpendicular à nossa reta. Por sinal, ela é a mediatriz do segmento que tem extremidades menos 1, 1. Ela é a mediatriz do segmento que tem extremidades menos 2 e 2. Ela é a mediatriz de quaisquer do segmento em cujas extremidades fiquem dois números inteiros opostos. Não é verdade? Agora veja que maravilha. Aí você pega a ponta seca, bota no 0, a ponta viva, bota no 1. Quanto é essa distância? 1. Perfeito. Do 0 até o 1, a distância é 1. Uma unidade de comprimento. Aí você vem nessa reta e pega um ponto nela, que a distância dele até a origem seja 1. E esse ponto fica aqui. Né? Então, essa distância aqui é 1. Essa distância aqui é 1. Esse ângulo aqui é de 90 graus. Minha gente, veja que felicidade. Aí, quando você liga essas duas extremidades aqui, você fica, não sei se estão vendo, fecha bem close, com um triângulo retângulo de catetos 1 em 1. Um triângulo retângulo de catetos 1 em 1, a hipotenusa dele mede quanto? X. E quanto será esse X? Bora ver aqui um cálculozinho auxiliar. Um triângulo retângulo de catetos 1 em 1, se a hipotenusa dele mede X, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, o quadrado da medida da hipotenusa é 1 mais 1, porque o quadrado de 1 é 1. O quadrado de 1 é 1. O quadrado da medida da hipotenusa é 2. Então, a medida da hipotenusa é raiz quadrada de 2 e tem que ser positiva, porque não existe segmento com medida negativa. Então, se essa hipotenusa do triângulo retângulo de catetos 1 e 1 mede precisamente raiz de 2, então a distância entre uma extremidade da hipotenusa
E a outra, deixa eu travar aqui. Essa distância, my dear friend. Opa, como que eu travei, escorregou uma coisinha. Essa distância, meu amor, é precisamente, exatamente, raiz de 2. E se essa distância é exatamente raiz de 2, eu boto a ponta seca no 0, vou para a direita. Essa distância, então eu vou para 0 mais raiz de 2. E 0 mais raiz de 2 é exatamente aqui, ó. Então, este, com toda precisão e exatidão, é o único ponto da reta real que corresponde a raiz de 2. Então, a raiz de 2 é um número irracional que fica entre 1 e 2, mais próxima do 1 do que do 2. Que, por sinal, se você for escrever ela na forma decimal, a parte inteira é 1, que ela é maior do que 1, agora é menor do que 2. Aí a primeira casa decimal é 4. Se considerar só a primeira casa decimal, a distância da raiz de 2 até o 1 é 0,4 e a distância da raiz de 2 para o 2 é 0,6. Por isso que ela está mais próxima do 1 do que do 2. E agora o show do show. Se você botar a ponta seca no 0 e a ponta viva na raiz de 2, quando descrever um arco de 180 graus, você encontra aqui o ponto entre menos 1 e 1, por sinal, à esquerda de menos 5 quartos. Então, ele é menor do que o menos 5 quartos, ele é menor do que o menos 5 quartos, e esse ponto é quem corresponde ao oposto, ao simétrico da raiz de 2. Outro comentário curioso. Ei, se essa distância daqui da origem até esse ponto é raiz de 2, se eu botar a ponta seca no 2 e for para a direita, é aqui onde fica com toda precisão. Lembra onde estava a ponta seca? Se não lembrar, volte aí um pouquinho o vídeo. No 2. Então é 2. Foi para a direita ou para a esquerda? Para a direita, professor. Se foi para a direita, mais. Mas quanto? Mais raiz de 2. Agora veja, como essa distância, sempre incluso, é raiz de 2, né? Ponta seca ao dedo no 0. Ponta viva que risca na raiz de 2. Como essa distância é raiz de 2, se eu botar a ponta seca no 3, então se for para a direita é 3 mais. Se for para a esquerda é 3 menos. Eu vou vir para a esquerda. Ui! Então é aqui onde fica. Quem fica aqui é 3 menos raiz de 2. Sensacional. Se eu prosseguir com esse trabalho, quando eu precisava ter vida eterna e ainda não terminaria, mas admitamos que eu tivesse essa vida eterna e concluísse esse trabalho,
Ao fazer isso, eu teria localizado na reta todos os pontos de 1 por 1 que correspondem a todos os números reais, quer eles sejam naturais, inteiros, racionais ou irracionais. Essa reta é chamada de reta real. Sensacional. Ô professor, ela não tem limite não, né? Ela é ilimitada, não existe o maior número real. É verdade. Aí a gente diz que ela tende a mais infinito. E para a esquerda, ela tende a menos infinito, mais infinito. São tendências. É para indicar que ela é ilimitada. Quando eu digo tende a mais infinito, eu estou dizendo, ó, ela não tem extremidade para a direita. Ela não tem fim. Ela é ilimitada, mas não diga não tem fim, não. E quando eu digo que ela tende a menos infinito, eu estou dizendo que ela também não tem extremidade à esquerda. Sensacional. Não é? Esse conjunto. Então, a partir de agora, a reta real é a forma correta de se representar os números reais. Na reta, pontos distintos, números reais diferentes. Números reais iguais teriam que ser pontos coincidentes, pontos que estariam no mesmo lugar. Quando você compara dois pontos distintos, o mais à direita é o que corresponde ao número real maior, e o mais à esquerda é o que corresponde ao número real menor. Sensacional. Ok, amigos?